Alô, você aí de casa. Pós-carnaval, ainda tomando drinks com cachaça e só da limonada. Ainda meio gripada, fanha. Quase que morrendo. Vocês vão ouvir uns fungadinhos no meio, pelo podcast. Vai ter uns fungadinhos de quem tá gripado ainda. Nada que a cachaça e o limão não curem. Ah, bicha, faltou ter o suco da bruxa. Suco da bruxa? Ah, tá. Não, amiga. A bruxa tava na praça. Era? Aquele suco que devia ter o nome de suco levanta defunto. Ah, é? É. Ixi, mas aí se eu fizer... Só que vai levantar o defunto? Algo do Depende do defunto. Ah, não sei. Não sei. Se for um defunto do patriarcado, amiga, deixa ele morto mesmo, que ele merece a morte. A gente espera que o pessoal que esteja acompanhando esteja curtindo mesmo. Sim. Né? E quem quiser mandar... Escrevam pra gente. Manda recadinho, gente, manda recadinho. Ideia de tema, o que vocês querem escutar, Isso. quem vocês querem que a gente esculhambe, xingue, alguma coisa assim, entendeu? Que não seja eu, tá? Vocês podem pedir para esculhambar, sei lá, o presidente atual do país. Algum político aí, tem vários pra gente escolher. Sim, tem vários. Vários. Algum ministro, alguma coisa assim. Bom, eu sou a Carol Martins. Eu sou a Carla. Carla Carlota. Ela mesma. Na noite pode me chamar de outras coisas também. Não sei de onde vocês me verem. Vocês não vão me ver em canto nenhum, senão. E esse episódio nós vamos falar sobre medo. Isso, né? medo. Você tem medo de quê? Olha, gente, a gente estudou muito para fazer esse podcast para vocês, né? Esse verdade. episódio foi. A gente não só senta e fica falando não é aleatoriamente. Não é na a gente doida, não. estuda A gente bonitinho, estuda, a gente pesquisa, Isso. a gente passa algumas horas assistindo programas, lendo, fazendo 1 milhão de anotações. Portanto, entendeu? apoiem a gente, ouçam, baixem baixem o episódio. Divulguem para os amigos. Isso, divulguem. Para os inimigos Para os também. inimigos também. Inimigos. Divulga para todo mundo. Né? Então, o medo é uma emoção natural. Biologicamente, ajuda a gente a estar vivo. Né? Essa coisa da autopreservação, né? A gente evitar que a gente morra, basicamente. Né? Sim. Servia muito quando a gente estava lá na floresta, alguma coisa assim, antes da gente vir para a cidade. Para quem é mulher, o medo ainda está presente toda hora, porque a gente tem medo de andar na rua, né? A gente aprende... Não só andar na rua, né? Não, andar de tudo. Em um ônibus cheio de gente. Será quem usa transporte? A gente é ensinado desde criança a ter medo e evitar os homens, né? Principalmente desde criança. Então, a gente já convive com medo desde pequenininha. Né? O que é muito estranho, porque fazem medo da gente, fazem medo para a gente sobre os homens e... mesmo assim, reforçam essa heteronormatividade pra gente, né? Então, assim, tenha medo do homem, mas, enfim, terminem com o homem. Ai, meu Deus. Você não pode terminar... E cuidem do homem. Você não pode terminar só. Você não pode terminar com seus gatos nos matos ou, enfim, em outro lugar, mas você tem que terminar com um homem, porque você terminar sozinha e é o fim da picada. Outro medo, né? Não fique só, porque... já coloca um medo de você terminar só. Sim, você não pode ficar sozinha porque é terrível. Sim. Não sei por que colocam isso, que ficar sozinha é terrível. Não sei, agora estou querendo saber. Acho que é cultura patriarcal mesmo, né? De que a gente tem que estar sempre grudada num homem para poder servir aquela criatura. É bem né? simbiótico, né? Assim, viver uma simbiose com um homem. Tem que ser homem. Enfim. Uma bosta. Sim. Então, medo hoje em dia... Saindo mais dessa parte da biologia, a gente chega, assim, do medo, como é que eu posso dizer, raiz, a gente chega nos nossos medos mais atuais, que são coisas de status social, coisas impostas pela sociedade. Sim. Medo de não
não pertencer a certo grupo social, medo Também. de não estar com a aparência perfeita, medo de ser criticado, medo de... Deixa eu ver aqui, que eu tenho 300 mil anotações aqui. Olha aí, tá passando as 10 mil páginas dela. Ela estudou, gente. Sério. Então, medo de não ter a aparência física perfeita, né? Eu já falei, medo de não estar dentro de padrão, medo de críticas do que você vai fazer, entendeu? Muita gente não vive a vida que quer porque tem medo do que as pessoas vão achar dela. Isso é normal. Todo mundo liga para o que os outros vão achar da gente. Isso é Sempre. normal. É normal. Sempre. A gente liga. A gente dá uma de fodona dizendo que não liga, mas a gente liga. Entendeu? Sempre. Eu acho que a motivação de certas pessoas, digo eu no meu caso, é desvencilhar isso aí. O que é que as pessoas pensam de mim e fazer tudo o contrário disso. Sempre. Rebelde. Não é nem rebeldia, não. Porque a gente precisa encaixar todo ser humano, todo indivíduo, a gente precisa colocar em caixinhas, né? Caixinha da heteronormatividade, a caixinha do bem-sucedido, a caixinha de que você precisa dirigir um carro, você precisa ter uma casa, você precisa 3 pontinhos. Mas, na real, a gente nunca se questiona realmente o que é que a gente precisa, né? Não. Né? A gente... Aí vai gerando essa quantia de medo absurdo que, às vezes, a gente nem precisa de tanto viver com essa cota, né, das coisas que as pessoas colocam na gente. A gente pode... Quantas vezes a gente não compra alguma coisa para estar aparentando justamente ter um status social, alguma coisa assim, por medo de ser deixado de lado, alguma coisa, porque eu já vi algumas situações esquisitas, inclusive preconceituosas, né? Porque a pessoa tem que ter isso, aquilo outro, 1 milhão de objetos e posses, né, para poder ser... Ou, pelo outro lado, você tem que ser também agora uma pessoa totalmente liberal no sentido de ele não vai acreditar no neoliberalismo, não, do capital, tá? Liberal no sentido, essa pessoa, você precisa viajar pelos 4 cantos do mundo, ou então, para quem acredita, né, acho que não é o caso, que tem algum terraplanista ouvindo esse podcast, mas as bordas do mundo, né, porque tem as bordas, né, bate na borda e depois morre. Enfim, só os terraplanistas, tá? Quem não acredita nisso continua a viver, gente. Enfim, mas você precisa viajar, você precisa falar não sei quantas línguas, né? Precisa até falar aquela língua dos anjos, Shalom, como é que é? Tem isso aí também, é? Tem, fica lá rezando. Deus do céu, mas, enfim, meu Deus, espero que não sofrer nenhuma ameaça, não me processem. O pessoal do Shalom, continuem a rezar essas línguas aí de vocês, enfim, vai ser cortado isso. Você estava falando aquela sobre a escala do medo, não é isso? Então, a escala que antecede o medo é como se fosse... Existem 3 andares, né? O primeiro andar é o da ansiedade. O andar do meio é o medo. E, na última escala, que é o grau máximo, é o pavor. E aí, a ansiedade? Ansiedade é minha amiga, companheira de todos os dias. A minha também, amiga. Muito cloridato de... Opa, não pode falar o nome do remédio. Não pode falar. A indústria farmacêutica não está patrocinando esse podcast. Mas, se quiser, nada que $100 mil, ou euros, no caso, nos comprem. Ou não. Não sei. Eu não sei, o dólar está quase o preço do euro, então tá difícil. Então pronto, né? Então tá podendo. Não, será? Não, indústria farmacêutica não. Mas tem outra indústria farmacêutica mais medicinal. Mais alternativa? Enfim, não falemos sobre isso. Não, vamos pular. Então, ansiedade, nossa amiga de todos os dias. Sim. Né? E é legal que eu estava pesquisando sobre as coisas do podcast, e a gente pesquisa e acaba também se questionando algumas coisas sobre o próprio tema, né, do podcast. E como o título é Você tem medo de quê? Né? Eu fiquei pensando, o que é que eu tenho medo hoje em dia? Né? Para mim, vem muito a questão da minha genética. Sim. Do meu acompanhamento, por exemplo, da minha mãe, né?
que tem um tipo de demência associada à doença de Parkinson, né? Que iniciou, ela ainda nova, porque ela tinha 61 anos, mais ou menos, e progrediu muito rápido, né? Então, eu sempre fico naquele medo, tipo assim, e aí, será que isso vai acontecer comigo, né? Genética é um bicho que você não escapa. Não. Né? Não. Não tem como escapar. Então, eu tenho esse medo, né? Será, como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser isso, né? Questão de saúde. Questão de saúde. E esse teu medo também gera ansiedade, porque tu fica pensando, e o futuro, né? Geralmente a ansiedade é ligada com a coisa do futuro, né? O medo do que vai vir no futuro, né? Então, e eu sei que é uma coisa que eu não posso controlar. E a ansiedade, assim, eu acho que uma grande chave de você conseguir controlar o seu nível de ansiedade é saber que tem coisas que você pode controlar e tem coisas que você não pode. Essa é uma delas. Exatamente, essa é uma delas. Então, tipo, não adianta eu me desesperar, né? Entrar mesmo na loucura do medo, entrar no... Esqueci a palavra agora. E aí já entrar para uma fase mais pesada, já ir pro, digamos aí, nessa escala, entrar no pavor, não sei o quê, não adianta. Eu tenho que... Mas aí o pavor meio que paralisa, né? Paralisa. Já dizia Jorge Vecílio, paralisa o seu olhar. Não, brincando. Ou não. Mas, enfim, questão do seu medo, desculpa ali interromper. Eu tô de boa com esse medo hoje em dia. Então, a gente convive bem, eu e ele, a gente toma chazinho todo dia. Amiga, no meu caso, eu tenho muitos medos e pavor, no momento, eu só tenho né? Que eu sempre tive, desde os meus 5 anos de idade, que eu fui apresentada a um filme. Quem me conhece sabe. Eu tenho um pavor mesmo, eu tenho tanto pavor que eu não entro no local onde esse ser está. Que isso aí? Não, todo mundo vai rir agora, mas acontece, gente. Eu tenho pavor tubarão. É sério? Porque tu assistiu o filme do tubarão? Sim, aquela bocona enorme. Eu não assisto nenhum filme de terror. Não, mas eu não assisto porque eu tenho... É sério, eu tenho um pesadelo. pesadelo. Eu tenho um pesadelo. Tubarão não é terror, não, porque ele existe, né? Sim. Aí tem aquela semana do tubarão no Discovery Channel. Aí é sempre ele ali naqueles mares lá da África, uns bichão branco de, sei lá, 1 tonelada, parece o tamanho de um caminhão. Né? Tipo Sharknado, né? Que ele sai da água. Aí ataca o helicóptero está voando, lá vem o Sharknado andando. Uau, enfim. Mas eu tenho medo mesmo. E quem me conhece sabe que eu não entro no mar, porque eu tenho certeza que ele está lá. Ele está lá só me esperando. Está me esperando. Ele fica me esperando lá. Na hora que tu botar a canelinha ali, ele vai lá. A canelinha da Carla. Pufo. Se não é ele grande ou pequenininho, o filhote dele. Pode ser que me ataque. Então, não entra, porque, enfim, aí eu tenho esse pavor. Mas medo, aí voltando assim na escala, o contrário, né? Pavor, tubarão, o medo das coisas não darem muito certo nas coisas que eu estou fazendo. Porque, enfim, para ser uma mulher, nas coisas que eu acredito hoje em dia, e está trabalhando com as coisas que eu acredito também, né? Fazendo vamos dizer, uma culinária limpa, né? E com o mercado do jeito que está, né? Que é um monte de negócio abrindo e engolindo sempre o pequeno. Sim. Né? Tem um monte de lugares plant-based abrindo por aí e quebrando as pernas do pequeno. Sim. E a maioria das pessoas que supostamente, não posso dizer que são clientes fiéis, porque, enfim, né, o mercado está sempre capitalizando novos clientes e novas maneiras, né, de fidelizar esses clientes, e esses clientes vão logo para esses lugares que estão abrindo. Então, assim... Vão ali para o lugar da moda, né, o local mais... Sim, né, um lugar da moda, um lugar que, enfim, que traz certo status, né, para você estar lá consumindo, né, e isso acaba quebrando a perna do pequeno produtor, ou produtora, no caso, né? E, às vezes, eu fico me questionando aqui. As pessoas ficam vendo, é muito bonito, tá nos lugares vendendo as tuas comidas que tu faz, mas não se questiona que por trás dessa pessoa tem um medo, por trás dela, né? Que move ela, né? Não tá parada, né? Sim, que é uma pessoa com
sentimentos sim. e que se cansa, entendeu? Não é Exatamente. uma linha de produção, né? Não. E dessa forma eu fico me questionando assim, se não der certo, o que é que eu vou fazer? Porque eu já vim de uma coisa de um outro trabalho que me incapacitava, né? Me incapacitava no sentido, não era que me incapacitava, que me tornava um ser incapacitada, uma pessoa incapacitada, né? Eu fiquei doente, eu fiquei com problemas psicológicos, então assim, eu não penso em voltar. Uhum. Para mim, esse não era nem o plano B, já é o plano C. E depois do plano C, claro que, né? Eu deu, Aí a gente vai tentando, né? E vai gerando essa série, essa ansiedade. Eu tenho esse problema também, porque assim... O meu já é o contrário, pavor, medo, ansiedade. Então, para mim, a escala mais pesada de tudo é a ansiedade, e não o pavor. O pavor eu tenho porque eu sei que ele está lá. Aí tu evita entrar no mar e aí... Eu pego um baldinho, aí eu pego a água, assim, bem na pontinha, aí boto assim na cabeça, ou então eu entro assim. Eu entro no mar se tiver uma roda de pessoas, aí eu fico no meio, porque aí ele ataca primeiro essas pessoas e come essas pessoas. Aí dá tempo de eu fugir. Então eu tomo banho naquelas piscininhas natural que se formam assim, não? Mas pode ter o pequenininho. Não, mulher, naquelas piscininhas pequenininhas. Mas e se ele encalhar? Aí vai dar pra ver. Mas se for pequeno, não dá não. Tá bom, tá certo. Tá. Ninguém Então discute com medo desta mulher. É horrível, gente. E no meio da pesquisa de medo, eu me reencontrei, porque sempre fui muito fã do trabalho dela, mas eu fui rever uma palestra da Brené Brown, né, que ela fala sobre vulnerabilidade. Sim. Né? E dentro da vulnerabilidade, vários medos que você tem que enfrentar, de certa forma. E as coisas eu acho muito interessante, porque a Brené Brown, ela estuda constrangimento, coragem, empatia e vulnerabilidade há mais ou menos uns 20 anos. Né? Ela tem uma pesquisa, tem vários livros publicados sobre isso. Mas ela pesquisou mesmo, olha aí, ó. Pesquisei, bonitinho. São várias quantas laudas? Eles entregam para o professor, né? 10 laudas. 10 laudas, 500, como é que é? 500... Como é que é? 500 palavras, cada lauda. Não me julga. Não, tô não. Ó, uma coisa que ela falou aqui, que ela fala aqui, vulnerabilidade é a coragem de se expor, mesmo sem poder controlar o resultado. Aquela história de você separar o que você pode controlar do que você não pode controlar, né? Então, vulnerabilidade é você se colocar digamos assim, no meio de uma arena, alguma coisa, e dar a cara a tapa, entendeu? Mesmo sem conhecer o resultado. Você não sabe o que vai acontecer daquilo ali. E saber que você vai ser julgado, você vai ser criticado, né? Mas que você tem algo a dar para o mundo, né? E você arcar com isso. E não é fácil. É um ato de coragem, amiga, isso. Né? É um ato de coragem. De coragem. Por isso que tem muito aquela coisa assim, se tá com medo, vai com medo mesmo. E coragem às vezes também, às vezes não. Coragem também é uma construção, né? Sim. É uma construção que a gente vai criando pra gente começar a se expor. Até porque, se a gente for olhar, tem gente que vive a vida para criticar os outros sem construir nada, né? E aí, como é? Você vai ficar todo o tempo com medo das críticas dessas pessoas? Sim. Você vai aceitar a crítica das pessoas que não construíram nada na vida delas? Entendeu? Enquanto você está ali lutando, fazendo sua parte, dormindo pouco, né? Mas aí o que é que leva essas pessoas a acreditarem nessas críticas infundadas por várias vezes dessas pessoas que não fazem... É porque a gente tem aquele programinha natural que a gente está sempre buscando se conectar com outras pessoas. A gente busca... A coisa da socialização. Do pertencimento. Do pertencimento. Né? Tá. Segundo a pesquisa da Brené Brown, o ser humano é programado para buscar pertencimento. Né? Então, por isso que a gente sempre liga para o que o outro fala da gente.
né? Justamente por conta disso. Mas eu acho que cabe a gente começar a colocar filtros na gente mesmo e saber qual a crítica que você vai levar em consideração, qual você não vai levar. Entendeu? A pessoa que está lá do teu lado, que é tua amiga, que está te ajudando de alguma forma, que está ali, te faz uma crítica para te ajudar, te ajudar a crescer, beleza. É uma opinião que você tem que levar em consideração, entendeu? Sim. Que você troca uma ideia com a pessoa. Sim. Mas um Zé Ruela, que não faz porra nenhuma da vida, e não, né? Eu acho que a gente tem que começar a filtrar esse tipo de coisa. Mas esses filtros, mais uma vez, né? Esses filtros, amiga, só a mais, né? Mais, né? Mais, vírgula, né? Enfim, não, mas esses filtros também vão surgindo com experiências, né? E Sim. muitas das experiências a gente tem quebrando a cara mesmo, ouvindo essas pessoas. Sim. Cocôzinhos, emoji de cocô. Emoji de cocô. Pois é. E aí saber que você vai errar, você vai fracassar em algum ponto. E que aquilo não é uma coisa completamente ruim. Pode ser muito bom, por sinal. Exatamente. Né? Porque a partir de um erro, de um fracasso, alguma coisa, você se reconstrói, você faz a coisa de uma forma diferente, você se adapta. Porque o ser humano é altamente adaptável. Né? É isso que fez a gente evoluir. É o grau de adaptabilidade do ser humano. Claro que tem um monte de merda nesse nível de adaptação, né? O ser humano é um bicho que a gente tem um certo ódio. A humanidade é linda, mas o ser humano é podre. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso. Mas as pessoas dizem que eu sou pessimista. Mas não, estudos comprovam, veja aí. Estudos comprovam. A Brené Brown está dizendo isso. Quer dizer, não. Não está dizendo isso, não. Ela está dizendo coisas bem legais, gente. Bem legais, para fazer a gente se questionar. E tem também aquela questão sobre limites. Então, mas os limites têm a ver com vulnerabilidades, né? Sim. Ai, limite é um negócio tão pessoal. Sim. Né? Muito pessoal, é muito de cada um. Você não vai aprender seus limites vendo meme de frase na internet, Não. no Instagram. Não. Só se for tipo... assim, vamos lá. Eu estava estudando sobre esse assunto, tem a ver também sobre limites, isso que eu vou falar. Eu estava estudando sobre esse assunto, aí eu comecei a assistir aquelas palestras de TEDx, né? O TEDx. TEDx, pronto. Só quero falar TEDx, que enfim, lembro do TEDx, que enfim, salve a galera do Correio aí. Correios, firme e forte. Foda-se esse... Enfim, não posso fazer. Não posso fazer isso agora. Descansa, militante. Enfim. Mas eu estava assistindo algumas palestras sobre e, assim, tem umas palestras bem legais naquela plataforma vermelhinha daquela companhia Google. Então, pois tem várias coisas bem legais no YouTube. Mas, assim, são palestras que começam super, super incentivadoras e terminam com o papo coach de sempre. E, assim... Que bosta, né? Não dá. Eu tenho um filtro anti-coach na minha vida, né? Só que eu vejo uma pessoa andando com algum livro coach no meio aqui da rua, se eu tiver uma pedra perto, posso jogar. Ou não. Eu tenho um preconceito, eu admito. Eu tenho um preconceito grande, muito grande. Muito grande. Não, é porque é muito desmotivador, né? Vamos falar aqui sobre motivações também, né? Isso, pronto, é sobre medo. A gente não tem medo de coach, a gente tem orgeriza, a gente tem pavor, pronto. A gente tem pavor a coach. Porque, assim, desmotiva realmente a galera da psicologia, sabe? Porque geralmente são as pessoas que tomam um curso aí nos... final de semana, faz um final de semana um curso de coaching e se acha mais capaz do que um psicólogo. Que tem anos e anos e estudos, e, enfim, aí depois coloca um tal de sei o que quântico aí, que eu não sei que porra é essa quântica, deve misturar física quântica. Não, mulher, os físicos se contorcem quando escutam esse negócio de quântico aí. Sabe, e tem um remédio quântico também, né? Tem umas gotinhas quânticas. Temos um raposo aqui se contorcendo. Cenas de dor e sofrimento. Ele vai ter que editar isso tudo. Ou não.
Mas, enfim, voltando, né? Eu estava assistindo sobre umas palestras sobre medo e tudo mais, são coisas bem legais, mas quando eles começam a colocar o que é que a gente pode fazer para vencer alguns medos, como medo de se expor em público, medo de falar em público, expor no sentido de falar em público, não expor as suas partes, não expõe as suas partes por aí. Não. Ainda não. Só se for assim, a outra pessoa. Mas no meio da rua, não. Acho que ainda não está... Não, passou o carnaval já. Pronto, passou o carnaval, então não se exponham mais, galera. Então, assim, esse medo de você falar em público, esse medo de você criar um negócio para você, um medo de perseverar, um medo de... Era até legal, mas aí começou o papo coach, amiga, não rola não, viu? Aí, realmente, aí o meu limite começou a partir daí, né? Eu tenho limites para esse papo coach, né? Então, tem um pavor, surgiu o limite a partir disso daí. Mas, assim, eu estou viajando muito. E é isso. Mas tudo bem. Foi isso, pessoal. Até mais. A gente pode sempre viajar aqui. Essa questão também de medo e vulnerabilidade, tudo me levou também numa parte de questão dos relacionamentos superficiais, né? Oh, my God. Como é que é? Não sei o que, negócio da cultura... líquido, não sei o que, de Bauman, né? Como é que é? Tem isso, amores líquidos, também tem a cultura do cancelamento. Tem uns termos novos que eu tô ainda... a cultura do cancelamento vive me cancelando, né? No meu empreendimento. Foda-se quem me cancela. O povo também me cancela muito, eu tô nem aí. Só tem uma palavra para quem me cancela. Foda-se, eu me cancelei primeiro. Uhul! Então, essa questão dos relacionamentos é aquele negócio, né? Ninguém se abre pra ninguém. É tipo assim, não, eu só vou me abrir pra aquela pessoa na hora que eu confiar nela. Os relacionamentos têm que ter uma aura de mistério, sabe? Fantasia no ar. Aí as pessoas criam essa aura de mistério. Eu só vou deixar você me conhecer até certo ponto. Qual o ponto, minha filha? Meu filho, ponto na região sul, que não pode tocar, não pode botar um dedo na língua. E o pessoal usa uma armadura para tentar se proteger, aquele negócio, e diz, tipo assim, não, eu sou o fodão, eu sou... né? Meu Deus. Por quê, né? Isso... Galera, é o seguinte... Vocês vão se fuder, vocês vão sofrer. Vão sofrer muito. Vai doer. A Jair Marília Mendonça, né? Com seus hits que causam, né? Assim, muito sofrimento, muita sofrência da galera. Tem a galera aí que gosta de Marília Mendonça. Eu não. Sofrência. Eu não escuto, acho que eu não escutei, não. Eu só escutei um tal de negócio de infiel, que vai deixar, não sei o quê, no bordel, tudo rimando. Infiel, bordel, motel. Zero. E papel. Papel? Sempre assim. Não sei. Né? Mas as pessoas têm essa coisa de um mito né? De criar uma esfera bem assim, para a pessoa não enxergar o que é que tem, o que é que eu quero daquele relacionamento. Porque devia logo, já que começou um relacionamento, seguinte, reunião de pauta sobre o nosso relacionamento. O seguinte é esse, estou aqui com as 2 últimas faturas pagas do nosso relacionamento. E eu quero saber assim, não, gente, mas tem que dizer, né? Tem que falar, olha, eu espero que, espero isso e aquilo. Você pode ou não pode, ou estou pedindo muito de você. Sim, até porque essa questão de vulnerabilidade, ele também te leva a um estado de empatia, Sim. a um estado mais criativo, de alegria também. E aí, quando você começa a colocar essas armaduras, essas coisas assim, você se fecha para muita coisa, para muitas possibilidades, né? E outra, como é que você vai controlar? Você controla quando é que a pessoa vai te deixar? Você controla... Não tem como controlar, entendeu? É colocar, se jogar mesmo e saber que aquilo ali pode dar merda a qualquer momento. Sim, a qualquer momento. E mesmo que dê merda, não significa que isso seja uma coisa ruim. Não. Pode ser uma coisa benéfica. Sim. Pode ser um livramento. Pode, sempre pode. Pode ser um livramento. Ainda mais para quem é heterossexual. Sim, aí é. Eu não sei mais disso porque, assim como Laurinha Lero, eu estou no pôr do sol da minha existência. Então, relacionamento só tenho mesmo com a minha filha, os boletos que estão surgindo, com a minha mãe e a cachorra. Cachorra Sofia, minha filha, de 4 patas. Oh, meu Deus. Pronto. Olha essas coisas assim, muito cansativo na minha existência.
Não tenho mais medo. Não sou igual a Regina Duarte, eu tenho medo. Eu tenho medo. Ai, ai. Desde quando o medo é pra ser engraçado? Ai, não sei. Só quando o medo é, tipo, alguma fobia, né? Existem as fobias. Quando o medo entra pro lado da fobia, né? Tem gente que tem. Fobia... De altura, de insetos, de palhaço, aranha. E aí já é um caso sério, precisa de tratamento. Sim, tratamento, acompanhamento. Aliás, queridos maravilhosos ouvintes, por favor, façam terapia. Façam. Porque pessoas que não fazem terapia são, assim, nós que fazemos, ou, né, que estamos fazendo terapia, Sim. Nós precisamos da terapia para ter que conviver com vocês, que não fazem terapia. Sempre. Pois é. Então, cuidem-se, pelo amor de Deus. Se vocês não acreditam em Deus, pelo amor de qualquer coisa que vocês acreditam, pelo amor de um totem, de um palito de fósforo. Sim. Tanto faz. Só cuidem-se. Só isso. E aí, falou. Outro ponto que eu queria falar é essa questão da zona de conforto. Uhum. E aí também sai dessa questão dos relacionamentos, também está muito ligada a isso. E a questão de você não entrar em certos assuntos porque não quer sair da sua zona de conforto. Ou por medo de entrar também, né? Porque vai machucar Vai alguém, machucar, né? Mas questões difíceis têm que ser conversadas. Sempre. 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 E está acontecendo vários movimentos por aí, né? A gente vê na comunidade LGBTQ+, não sei o quê, essa questão do racismo, né? Tudo isso, esses movimentos estão crescendo muito, eu estou achando isso muito maravilhoso, entendeu? Eu espero que mude muito a sociedade nos próximos anos. Claro que eu acho que vai ser uma mudança lenta, mas a gente já consegue ver algumas coisas. Essas mudanças, às vezes, também, sabe, Carol, pode ser reflexo do que a gente está vivendo aí no alto escalão dos poderes, né, dos poderes que a gente vê, né, porque são essas pequenas revoluções que vão contestar isso tudo que está acontecendo, né, que está aí no... Sim, e justamente essas pequenas revoluções que levam os assuntos desconfortáveis, levam para o meio da questão. Sim. De dar uma luz para esses assuntos desconfortáveis dentro da sociedade, que a gente precisa olhar com outros olhos, precisa discutir, entendeu? Assim, um conselho bom é que cada um, por favor, seja responsável pela sua conscientização. Vão atrás de lei. Se não seja responsável, pelo menos tentem, né? Tentem tentar ser mesmo. É ir atrás, né? É ler, estudar, se informar. Conversa com uma pessoa sobre isso. Pergunta, entendeu? Que eu vejo muito a pessoa falando, por exemplo, dos trans. Sim. Que o pessoal diz, eu não sei como é que chame agora, se é com o pronome eu digo, cara, tu tá na dúvida, chega pra pessoa e pergunta como você gostaria de ser chamado, como eu devo te chamar, entendeu? Realmente a gente não tem a obrigação de saber. Não, mas é chegar com jeito na pessoa, entendeu? E se abrir para isso, dizer para ela como você gostaria de ser chamado, né? Respeitar a pessoa. Até porque, além das pessoas trans, também tem o gênero fluido, tem os não binários, né? Então, a gente tem que perguntar como é que a pessoa gostaria de realmente ser chamada. E perder esse medo de socializar. Agora sim, se você vai falar merda para uma pessoa dessa, é melhor realmente você não existir. Então, né? Fica caladinho, né? Então, cale-se. Desapareça do mundo, que é o melhor que você faz. Melhor que você faz. Esse podcast não é... Gatilho, suicídio. Não é. Tô brincando. Isso é eduquem, gente. Isso é eduquem. Isso é educar assim. Vamos estudar, porra. Puta que pariu. Vamos estudar. Gente, vão ler, vão trocar ideias. Se não quer estudar, agora tem um monte de plataforma para você ouvir. Tem um monte de podcast. Eu mesmo fico super indicando, além desse nosso podcast, para você nos ouvir e divulgar, para você ouvir outros também, que, enfim, tem podcast falando sobre cultura, política, entretenimento, gênero, sexualidade. Tem um monte de
poxa, não tá fazendo nada, tá lá aí lavando louça, pois baixa esse episódio também e baixa outros de outros podcasts e vai ouvir, vai tentar, sei lá, abrir essa tua mente terraplanista para não bater em borda nenhuma. Essa coisa. Senão o tubarão vai te comer. Sim. Esse programa era para ser sério, a gente tá falando sobre medo e tá rindo. É a tensão do momento, a tensão. Somos tensos. Tensos. Será, meu Deus? Tensos. Eu esqueci até o que eu ia falar. Não sei, amiga. O que Bateu na borda. falando? Bati na borda. Bateu na borda. Ah. Foi a vacina que eu não tomei. É o coronavírus que chegou. Eu faço um trabalho quase educativo, viu? Porque tem cliente que me manda mensagem 1h da manhã pedindo um bolo. Minha senhora, pelo amor de Deus, né? Vamos que vamos, né? E Limites. Limites, olha aí. Vamos entrar nos limites, né? Pronto, limite é isso. Limite é você ter noção de não estar enchendo o saco de uma pessoa 1h da manhã pedindo encomenda, ou pedindo bolo, ou pedindo pão. Vão dormir, vão transar, vão dar cagadinha, mas não fica mandando mensagem, não. A cagadinha 1h da manhã? Mas tem intestino que funciona no ritmo dele, uma cagadinha. Porra, 1h da manhã. O que tem? Nossa. Depois passa... Tem uma galera que troca a noite pelo dia também, né? Tem. Então tá o tudo... relógio biológico dessa galera é assim. É tudo permitido, então, nesse... Eu já sou quase boomer, então... Outro medo de tomar decisões. Nossa. Medo de encarar a vida. Os boletos vencendo. E aí, como é que estão? Quantos? Vocês estão jogando, estão fazendo aquela loteria, cartinha da Xuxa, joga pra cima e o que pegar na mão de vocês é o que vocês vão pagar esse mês? Tá acontecendo. Tá acontecendo. Tá acontecendo. É aquele negócio... Vocês que têm os boletos todos pagos, vocês estão, de parabéns. Privilegiados. Viu? Privilegiados, sim. O que eu vejo é um pessoal... Eu vejo da minha geração, das gerações que vieram depois da minha, um pessoal que tá com medo de crescer, de virar adulto. São eternos adolescentes. Nossa, mulher, tem uma hora assim que dá vontade de dar um tabef, sabe? Acorda pra vida, porra. Eu tenho uns que estudaram comigo no Cearense que eu, de vez em quando vejo-os na rua, graças a Deus, graças às deusas, que eles não me reconhecem mais, eu também não quero ser reconhecida por eles, enfim. Essa cara de entojo. Enfim, mas eu não quero ser reconhecida, mas eles continuam com atitudes mesmo do colégio, quando eles tinham 16, 17 anos. Sim. São pessoas que têm 40 e têm atitudes condizentes a adolescentes de 16, 17 anos. Né? Então é isso. E isso aí é foda pra quem convive com essas pessoas. Gente que fica andando de patinete. A vontade que eu... Tem essa? Tem gente que fica andando de patinete. A vontade que eu tenho é arranjar um cabo de vassoura e tacar na perna da pessoa. Caiu. Deixa a pessoa andar de patinete. Deixa não. Mas que é isso? Não pode. Não tá proibido. Tá, certo. Pronto. Então, medo de crescer, de ser responsável pelas suas decisões, ser responsável pela sua própria vida, saber que as suas ações têm consequências. Sim. Entendeu? Já dizia o tio do Peter Parker que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É isso aí, pois Conversando. É isso aí, pois é, galera. Viu? Vocês não são Homem-Aranha, não, porque vocês não estão fazendo filme todo ano, não são da Marvel. Não. Vocês são pobres. Não, vocês dão dinheiro pra Marvel e pro cinema assistir o filme. Vocês são lesados. Né? Mas é isso, assumir que você é o protagonista da sua vida, dar a cara a tapa. Sim. Né? Saber que tem uns boletos pra pagar. Né? E parar de estar achando que alguém vai te salvar no meio do negócio, no meio do rolê. Não existe príncipe no cavalo branco, nem uma princesa que vai chegar ali magicamente para te salvar. Não existe. Não, amiga. Geralmente o que existe mais é aqueles vilões. Sim, não. Tem sempre mais gente para te botar para baixo. Né? Com sempre. certeza. Sempre tem. É por isso que a gente tem que... sempre procurar o autoconhecimento, para conhecer nossos limites, para saber, por exemplo, aquela
pessoa ali, ela me faz mal. Conviver com aquela pessoa me deixa ruim. Conviver com aquela pessoa me deixa mais ansiosa. Aí também tem as relações tóxicas, né? Sim. São pessoas tóxicas que te causam desconforto, te causam... elevam o teu grau de ansiedade. Sim, né? Tem algumas pessoas que me elevam meu grau de ansiedade. Só o que tem. Demais, entendeu? Sabe? E eu vejo por mim, às vezes, quando eu estou desenvolvendo as minhas coisas, eu já tenho o meu grau de ansiedade. Aí quando uma pessoa que, olha, mas capricha aí, viu? Caprichar o quê, querida? Estou fazendo uma coisa que já está padronizada, porque... Você já está dando o seu melhor ali. Você já faz com todo o carinho do mundo, entendeu? Entendo, sabe? Então, assim, a gente tem que realmente ter esse filtro, né? Sim. Eu acho que essa é a questão do produto artesanal. Você nota quando ele é feito com carinho, entendeu? Quando não é só uma merda. É só uma merda. É só uma merda. Né? Comida, pra mim, comida é assim. Eu não gosto nem de cozinhar quando eu não tô legal. Porque pra mim a comida não presta depois. Mas era pra ser, né? Entendeu? A comida pra mim não presta depois. Parece que dá tudo errado. Né? Então tem isso. Se pra comida é assim também, pra gente conviver em sociedade também deveria ser assim, né? Quando a gente não tá bem, a gente deveria sinalizar. Hoje eu não estou bem. Eu costumo fazer isso. Eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi a fazer isso. Hoje eu não estou bem. Eu deixo logo bem claro. Eu falo em alto bom som, não grito, né? Já está bem. Não. Eu falo só, olha, hoje eu não estou de boa, viu, bicha? Pare. Sim. Né? Isso não é para deixar... Assim, é só para dar um aviso. Sim. Né? Para a pessoa já entender que você não está num dia bom. Sim. Né? Que às vezes as pessoas confundem. Tipo assim, como se a gente falasse, eu não estou bem hoje, é como se fosse uma desculpa para... Para ela ultrapassar os nossos limites, né? Porque a gente já está deixando claro o nosso limite. O nosso limite é, hoje eu não estou bem, eu não quero estar vulnerável para, sei lá, uma brincadeira sua, uma piadinha sua, ou um julgamento seu. Então... Sim, guarde para outros dias. Outro dia, ou então... para nunca. Ou nunca, pronto. Né? E aí eu estava dando uma olhada num desses TED Talks também, né? Do Tim Ferriss. E aí, justamente dessa questão do medo, né? Que ele fala que essa questão de tomar decisões. Que ele diz que antes de fazer uma viagem, que era uma primeira viagem que ele ia fazer, depois do negócio dele montado, e que ele trabalhava muito e tal, ele tinha que tirar férias. Era a primeira férias que ele ia tirar depois de, sei lá, 4, 5 anos trabalhando feito condenado, 14 horas por dia. E aí ele se viu com vários medos, né? E acabava que isso também os medos geravam desculpas para ele ficar adiando essa viagem e de curtir a própria vida dele. Aí ele bolou uma estratégia que eu acho muito legal, que é você definir os seus medos. Por exemplo, no caso dele era a viagem, ele tinha alguns medos em relação àquela viagem. Então, a partir da definição desses medos, você listar o que você pode fazer para prevenir daquele cenário ruim acontecer, ou, caso realmente aquele cenário aconteça, o que você pode fazer para corrigir. Tipo assim, tem gente que diz, estou infeliz no meu emprego. Isso é o clássico da nossa sociedade maravilhosa, né? Estou infeliz no meu emprego. Mas esse rapaz é especialmente super ansioso, né? Porque ele não curtia basicamente aquele momento, porque ele ficava sendo, olha, já estou projetando isso, qual o pior cenário para o futuro, e hoje, e qual que eu posso fazer para, sei lá, melhorar? É isso? Não, qual o pior cenário para o futuro? O que eu posso fazer para prevenir? Ou se aquele cenário acontecer, o que eu posso fazer para corrigir? Mas, gente, é sempre trabalhar em modo de segurança, né? É sempre trabalhar em modo de segurança. Mas existem pessoas assim, que estão sempre com a cabeça... Que a cabeça nunca para, né? Que a cabeça está sempre em movimento, está sempre trabalhando. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho vários cenários... Qualquer coisa que me aconteça, eu monto cenários. Entendeu? E eu sempre fico naquela decisão, mas pode acontecer isso, aquilo, outro, não sei o quê, e uma coisa puxar a outra, daqui a pouco tem...
Amiga, eu estou adotando o método NA, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu estou tentando. Sabe? Eu estou tentando. Eu disse que eu estava tentando adotar o método NA, um dia de cada vez. Mas se está tendo sucesso, aí eu já... É outros 500, aí né? não sabemos. Mas, assim, uma parte legal desse exercício que ele começou a fazer, além dele definir esses medos, era ele definir quais são os benefícios dele tomar aquela escolha. Por exemplo, eu vou fazer essa viagem, pode acontecer essas coisas ruins, mas pode acontecer isso de bom. Né? Então, ele começou a ver esse outro lado da moeda também. E a outra coisa é que ele começou a pesar o custo de não fazer nada. Por exemplo, se você está infeliz numa situação, num relacionamento, num emprego, alguma coisa assim, como é que você vai estar daqui a 1 ano se você ainda estiver no mesmo jeito, naquele mesmo lugar, sofrendo pressão, num local ruim de trabalho, num relacionamento abusivo, alguma coisa assim, entendeu? Qual é o preço disso para você, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, essas coisas. Então, eu achei um exercício bem interessante, porque ele vê esses 3... Não vê só a coisa ruim, mas ele vê também os benefícios que aquela decisão difícil, né, aquela escolha difícil de fazer, por que você tem que tomar, né? E qual é o custo de não fazer aquela decisão, de deixar as coisas como estão, de permanecer como está. Que normalmente a gente não pensa nisso. É uma coisa que a gente vai levando a vida empurrando com a barriga e você não pesa esse custo de não agir, né? É por isso que às vezes a gente acaba quebrando a cara divinamente bem. Sim, né? sim. Desde o ano passado, até falei contigo sobre aquele treinamento do Sebrae, né? Para fazer o plano, né, do meu negócio. Né? E, de certa forma, foi legal, sabe? Porque, pelo menos, foi basicamente isso daí que ele quis fazer com a gente, né? Qual o pior cenário para o futuro, né? Assim, para a gente também não chegar nesse pior cenário, né? E umas reflexões, achei legal, sabe? Tinha umas pessoas lá que não eram tão legais, mas o programa era bem legal. É interessante você começar a fazer esse tipo de exercício, né? Não é fácil. Não é fácil de fazer. E é o que tu tá fazendo, né? Porque com o arroba, porque não cai do céu. Porque não cai do céu, né? Que eu tô pegando agora todos os anos que eu tenho de sofrimento dentro trabalhando na área administrativa de empresas e colocando assim todo o conhecimento que eu puder distribuir e ajudar, assim, eu tô colocando lá, entendeu? Porque eu comecei a notar a quantidade de pessoas que estavam infelizes nos seus empregos, amigos, sabe, gente próxima, e tinha medo de fazer alguma coisa. Eu via pessoas super talentosas, entendeu? Sem saber como poderia fazer para viver, né? Daquilo ali. É triste você pegar o caso de uma amiga que é extremamente talentosa e a pessoa se perdendo dentro de um banco, sabe? Trabalhando dentro de um banco. Às vezes esse medo, né? Esse medo pode gerar uma frustração, né? Sim. Aí a pessoa fica sempre frustrada no trabalho. Não estou dizendo que o trabalho dessa pessoa vai ser medíocre. Não é isso. Mas a questão é que essa frustração vai gerando na pessoa, vai diminuindo a pessoa vai se encolhendo até sumir, né? Você vai com a mudando. Mentalidade só que tem que pagar as contas, que tem que viver um certo status. Você meio que vira um robozinho. Pronto, tem que ter uma certa aparência, né? Que tem que estar sempre, né? Sim, você meio que vira um robozinho, quando na realidade... Manter um hype, né? Na realidade, a nossa mente é tão rica, né? De tanta coisa, e a gente vira um robozinho mesmo. É isso, amiga. É isso. Eu acho que a gente falou um bocado. A gente falou um bocadinho aqui sobre medos e vulnerabilidade, limite, e a gente riu ansiedade. Um pouco, apesar de ser um assunto muito sério. Mas é legal levar essas coisas num bom humor, porque, né? A dica que eu deixo aqui é que se você está passando por algum desses sentimentos, né, que procure alguém mais próximo que você confia, converse com essa pessoa. E se você não confia em alguém para contar isso,
né? Para contar esses seus planos, seus desejos, seus medos, suas frustrações. Eu sei que é difícil, né? A gente sempre fica brincando, faça terapia, mas a gente sabe que agora, nesse viés econômico que a gente está vivendo, que está lascando um monte de gente, que quem tem um trabalho tem que ter 2, 3, enfim, é muito fácil chegar e dizer, faça terapia, kkk, né? Não é assim. Mas tentem, se possível, ficar alertas aí nas redes sociais, que tem muitas faculdades que oferecem ajuda psicológica com alguns Sim, estudantes, né, da área de psicologia, de baixíssimo né? custo, Sim, de baixíssimo né? Tem clínicas, inclusive, também que atendem por baixo custo. Sim. Aí vai dizer, mas é só 30 minutos, mas às vezes 30 minutos para uma pessoa que está carregando um peso muito grande já é bastante muita coisa. Então, assim, tentem isso, fiquem... A gente está falando de uma bolha bem, vamos dizer, bem branca, né? De uma bolha que a gente passa por dificuldades, mas a gente não passa por tanta dificuldade como a galera que mora na periferia. Mas procure se informar, porque as redes sociais também servem para uma coisa, para informação. Tem a má informação, tem a informação que não presta, mas Sim. também tem a informação boa, né? E procurem se formar. Tem algumas faculdades aqui em Fortaleza que elas oferecem esse plano de assistência, de ajuda psicológica por, às vezes, nenhum custo, ou então por baixo custo. Por baixo custo, tem. Né? Tem E vários que tem. E aí, o que nós temos de indicações? Queres dar a tua indicação primeiro? Pode ser, meu amor. Eu indico... Aí eu vou indicar a maravilhosa Brené Brown. A palestra dela está na Netflix, né? The Call to Courage. Eu não sei como é que ficou traduzido, um chamado para coragem, alguma coisa assim. Muito Vikings, né? Mas não é não. Nossa, é muito bom. Eu garanto Sim. algumas boas risadas e algumas lágrimas escorrendo Sim. durante essa palestra. É muito boa a palestra dela, né? E um dos livros dela que eu li há alguns anos já que é A Arte de Ser Imperfeito. Né? É um livro maravilhoso que fala muito dessa coisa de vulnerabilidade, né? E realmente você se aceitar de como é, né? Outra indicação que eu dou é esse TED Talk do Tim Ferriss. Não sei se vocês podem dar aquela buscadinha no YouTube, né? Nos TED Talks do Tim Ferriss, que eu gosto muito das coisas dele, assim, de livros e as palestras dele em si. Inclusive, ele tem até um programa de entrevistas, tem umas entrevistas muito boas. Então, minhas indicações, eu acho que são essas. No meu caso, eu tenho uma indicação de filme. O filme não é novo, eu não vou dar nenhum spoiler, mas eu acho que algumas pessoas que estão nos ouvindo já devem ter assistido. Se chama O Iluminado, do Stanley Kubrick, que é de 1980. Vou dar uma pequena sinopse para quem ainda não assistiu. O Jack Torrance, que é o... Ai, meu Deus, como é... Eu digo logo que eu não assisti, porque eu tenho medo. Assistiu? Eu sou medrosa. Então, mas é mais um suspense... Não, Tá. Eu sou frouxa, amiga. Eu sou frouxa. Então, pois o Jack Torrance se torna caseiro de inverno de um isolado hotel, o Hotel Overlook, que fica nas montanhas, que ele vai lá para ser caseiro desse hotel enquanto está em baixa estação. Quando está na baixa estação, o hotel se fecha, não recebe ninguém, né? E fica tudo ilhado lá por neve. E pronto, o Hotel Overlook nas montanhas do Colorado, na esperança de curar o seu bloqueio de escritor, que ele realmente está com um bloqueio de escritor. Ele se instala com a esposa Wendy e o filho Danny, que é atormentado por premonições. O Danny ele é médium, né? Jack não consegue escrever e as visões de Danny se tornam perturbadoras. O escritor descobre segredos sombrios do hotel e começa a se transformar em um maníaco homicida, aterrorizando sua família. Olha,
É sobre medo, é sobre família, é sobre alcoolismo também, é sobre solidão, sobretudo, né? E é um filme bem legal, eu indico, porque, enfim, Stanley Kubrick fez filmes maravilhosos. E, além disso, além da indicação desse filme, tem a continuação desse filme, né? O Doutor Sono, o qual eu não recomendo de maneira nenhuma. Não recomendo. Mas, enfim, assistam, né? Porque, enfim, se vocês assistam a novela da Globo, quem sou eu? Né? Sommelier de filme. Não sou. Mas aí também indico podcasts, porque eu tenho ouvido muito. Inclusive, estamos fazendo mas a gente também ouve bastante para a gente, enfim, como pesquisa e também para aperfeiçoamento pessoal, né? Eu indico o podcast Bom Dia Óbvios, o episódio 19, sobre medo e coragem, que a Marcela Ceribelli entrevista a mãe dela, que é apresentadora, uma das apresentadoras do Aquele à Noite Fantástico. Uhum. Né? E também indico o episódio do podcast Mundo Freak Confidencial, que é sobre fobias, do que você tem medo. E indico o Papo Zen, um podcast chamado Papo Zen, que é um cara que ele é psicólogo, agora esqueci o nome, e o nome do episódio se chama Você Tem Medo de Quê? E é bem legal porque ele aborda no campo da psicologia. E é isso. São os filmes e os podcasts. Nosso episódio termina por aqui. E aí, segue a gente lá no Instagram, né? O @Boleto Vencido Podcast. Manda e-mail pra gente. Manda e-mail, sugestão de podcast, mande, sei lá, seu desabafo. Olha, a cabra da minha vizinha fugiu faz 5 dias, nós não conseguimos encontrá-la. Ou então, olha, eu tomei corote azul e estou fazendo xixi verde. Né? Essas coisas. Podem mandar para a gente. Pode mandar, certo? Se é garantido que a gente vai ler aqui, não sei. Não sabemos. Mas a gente vai receber e a gente vai ficar muito feliz. Sim. Então, manda recadinho do coração para a gente. O e-mail é boletovencido.podcast@gmail.com, né? E nos próximos dias a gente vai estar fazendo a nossa paginazinha lá no Catarse, né? Que é para, se você estiver curtindo aqui o programa, ajudar a gente a bancar os custos de produção. Que são muitos, São muitos. Tem o nosso querido editor Raposinho. O Raposo, que é o editor gato da podosfera. Sim. Não, é o editor Raposo da podosfera, porque gato já tem um. Mas ele é o editor Raposo da podosfera. E o nosso querido editor Raposo, como todos nós, temos boletos para pagar. Tem, né? Sim. A gente se diverte muito fazendo aqui, mas tem alguns custos para fazer o episódio. Então, tem um espaço também, o todo que recebe a gente, que é maravilhoso. Pois é. Vocês podem passar aqui, tirar foto na parede e marcar. Tem muita gente. Aí, de vez em quando, você, quando vier tirar foto, aí você, assim, por baixo da parede, tem uma rusguinha, aí você bota um envelopezinho com a nota de R$100 pela locação, tá bom? É isso. Então é isso. Eu acho que é isso por hoje. Tá? Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.